Uma Ora, das coisas depois de importantes, instalarmos o quando Primavera, utilizamos mais do que podemos encontrar os um fecheiros computador para o Primavera, executáveis transferimos dentro da pasta constantemente do Primavera Software. ou mesmo até Tem quando 5 fecheiros. isso não acontece, O mas primeiro há necessidade é de uma fazer zona de uma administrador. cópia de segurança já dos podemos fecheiros. ver o que é que Esta contém cópia de segurança deve-se fazer com alguma essa regularidade, secção do administrador. pois O segundo, o fecheiro ERP, backup que é um software de ser uma faturação salvaguarda para alguma coisa que possa no acontecer modo mais com o computador, gráfico no sentido ou com de linha de o próprio comandos. Primavera. Assim sendo, como é que Quando eu digo fazemos linha esta comandos, cópia de com segurança? vários menus, lado esquerdo mais adaptado para um monitor, um rato, um teclado, No etc. software Primavera, na parte E depois de temos também administrador, que a encontramos versão dentro da pasta no menu pós, iniciar, todos os a programas versão Primavera pós e é mais administrador, para ser utilizada onde encontramos todas as empresas no que sistema estão touch, onde tem um instaladas, ecrã digamos assim, tátil e me permite fazer a ou que estão faturação a partir configuradas no desse, nosso Primavera, desse ecrã, sobre utilizando aquela obviamente que a mesma queremos base de fazer dados o backup, do neste caso, Express ERP. Express. Vou carregar com o botão direito do sendo rato, que a base de dados é fazer aqui a dedicada manutenção pelos e vou escolher a opção depois, o cópia setup, de segurança. o Express Setup and Go Aqui está convém relacionado colocar na com descrição, a migração dos dados para outras, eu para outras habitualmente versões coloco do Express. E finalmente, se optarmos por essa opção na instalação, podemos também encontrar um manual do Primavera Express. Se não optarmos por essa instalação, ele fica só cá o menu, mas não tem acesso aqui ao manual. Ora, vou começar por abrir aqui o administrador. Ele tem sempre esta opção aqui para poder confirmar. Eu vou dizer que em sim. alguns casos, E o que é que acontece em aqui alguns neste, casos, neste, se eu nesta alterar secção do aqui administrador? o fecheiro, Para já, uma coisa muito importante tem está relacionada com por isso eu vou aqui deixar a própria ficar empresa. no, Esta no versão Express tem um limite feito, ou seja, de ele vai cerca criar de dentro 30 desta mil euros de pasta, faturação. este caminho, E, portanto, vai criar as empresas aqui, que formos criar têm que ficar abaixo dentro dos backups. deste Vou copiar deste só o limite, caminho para depois ser mais fácil sob de pena identificar. de, obviamente, o Copiar software o caminho, bloquear fazer após os confirmar. 30 mil euros. Ele diz Desta que foi forma, vamos criar fazer, a cópia com vamos chegar sucesso. aqui Vou nas aqui abrir o empresas, explorador vamos confirmar e que, vou colocar ou podemos ver que esse- ele tem três Vamos opções, verificar, então. entre as quais uma versão de demonstração, que o próprio Primavera Software já cá deixa com alguns dados, sobretudo com clientes, com faturas, com artigos. Tem a versão Express, que é uma empresa standard, tem aqui a opção de criar uma nova. Nós vamos pegar aqui na Express, que é a empresa standard que já vem criada. Podemos fazer algumas alterações, vamos carregar aqui duas vezes ou fazer aqui a opção de propriedades, com direito e propriedades, e sendo que o duplo clique também funciona. E aqui alteramos ou colocamos todos os dados da empresa. Estes dados são importantes porque aqui tem toda a informação que depois vai constar noutros documentos da empresa. E este é o primeiro passo que se deve fazer, definir, mesmo que seja em termos de formação que estejamos aqui a definir uma empresa que seja fictícia, obviamente que devemos preencher aqui todos os dados referentes a essa empresa. Alguns dados são mais importantes que outros, mas sobretudo o NIF, que é o número de identificação fiscal, e quero há aqui alguns dados que possam ser importantes para depois transferir a base de dados do outro tipo de operações na Primavera para basicamente este menu de administrador serve para isso, serve também para depois nós podemos definir aqui utilizadores, perfis do utilizador, etc. Pronto, o que é que são estes os utilizadores? No fundo, o utilizador é uma pessoa que vai utilizar a base de dados, ou vai utilizar o Express. Por vezes não queremos que todos os funcionários tenham acesso a todas as secções do Primavera e, portanto, criamos utilizadores com as respectivas passwords e depois, obviamente, temos aqui os perfis, as permissões que me permitem fazer determinadas operações. Por exemplo, o pessoal do armazém, se eu disser que ele tem permissões só para o armazém, não tem acesso a outro tipo de informação. Nós não vamos criar aqui, ficam só com o conhecimento que existe, não vamos criar aqui porque o nosso utilizador vai poder fazer todas as operações, que esse é o objetivo, é perceber como é que funcionam todas as operações no Express. Muito bem, e depois disto está feito, de confirmar pelo menos os dados da empresa, vamos fechar aqui o administrador, ou podemos ir aqui pelo sistema, não precisamos fechar e fazemos Primavera Express. Basicamente, dizemos confirmar
e ele vai abrir então a versão que vamos usar de, para transferir de faturação, digamos assim. os exercícios que vamos fazendo. Normalmente, se houver aqui alguma versão disponível, ele avisa aqui que há uma versão disponível. Obviamente que o ideal é que ande sempre atualizada, porque pode haver aqui alguma alteração em termos fiscais. Muito bem. Depois disto, o que é que vamos começar por fazer o quê? Este menu aqui do lado esquerdo do navegador tem várias opções. Tem, aqui são os itens que me permitem fazer as operações com o Express. Tem depois a opção de tesouraria, a opção de vendas, a opção de inventário, transações eletrónicas, tabelas, etc. Pronto. Toda a informação que está por aqui pode constar nos favoritos, sendo que são divididos por secções para ser mais fácil conseguir aqui dividir os menus. Às vezes não preciso das vendas, só preciso ir à tesouraria, etc. Para começar a trabalhar com o Express precisamos de criar duas coisas muito importantes, que é, eu vou criar uma ficha de cliente e vamos ter que criar fichas de artigos ou fichas de produtos que possa vender. Para isso convém imaginar aqui uma empresa fictícia e perceber aquilo que a empresa vai vender. Eu vou aqui simular que vou ser uma empresa de informática e que vou vender aqui alguns artigos. Por cada artigo eu vou colocar aqui preços simbólicos, não reais, porque temos aqui a situação de não poder ultrapassar os 30 mil euros. Por isso é natural que um monitor me custe 1,20€, por exemplo, ou um teclado 1,50€, ou 90 cêntimos, etc. Ok? Pronto, a ideia é praticar e não, obviamente, atingir aqui os 30 mil euros de faturação. Ora, para criar então clientes ou fichas de clientes é muito simples. Vamos aqui ao criar e alterar clientes e vamos preencher aqui a ficha do cliente, sendo que eu vou aqui deixar que o cliente seja, não vou colocar por exemplo aqui um código cliente, vou ter aqui um 0001 por exemplo, e vou criar aqui o nome do cliente, morada, localidade, pronto, toda esta informação eu não vou colocar aqui porque só um vídeo fica muito extenso, mas toda esta informação, a informação sobre bancos às vezes é importante, como estamos a trabalhar aqui ficticiamente e como isto são alguns dados que são difíceis de obter e configurar porque são muito específicos. Por exemplo, o NIP tem que ter um certo número de dígitos, etc. Tem que responder aqui uma série de ordens. Vamos preencher apenas as moradas, o crédito, sendo que o crédito aqui tem o crédito significa aquilo que o cliente pode levar sem pagar na empresa e, portanto, tem aqui, eu posso ter dois tipos de crédito, o limite em valor e o limite também em idade de saldo. O que é o limite? O limite em valor é, imaginem que o cliente não pode ultrapassar os 5 mil euros, ou seja, até 5 mil euros a empresa ele pode levar material sem ter que pagar logo. Após esses 5 mil euros, o próprio software avisa-me que o cliente já tem em excesso e, portanto, não poderá levar mais nenhum artigo em crédito. Quando eu digo em crédito, é uma fatura sem haver pagamento. Obviamente, depois temos aqui outro tipo de faturas, depois vou explicar mais tarde, mas quando é uma venda a dinheiro, quer dizer que o cliente paga logo, então aí poderá levar, obviamente, o artigo. O limite em idade de saldo está relacionado com quanto tempo é que o cliente pode ficar a dever determinado montante. Por exemplo, ele pode ter um limite de crédito de 5 mil euros, mas eu posso ter aqui um outro tipo de limite, ou seja, ele pode ficar a dever, por exemplo, durante 30 dias pode ficar a dever 2.500, ou seja, ao final de 30 dias o software dá uma aviso e diz assim: meu amigo, este senhor já está a dever aqui 2.500 euros há 30 dias. Portanto, depois os procedimentos internos da empresa definem o que é que se faz com este tipo de clientes. Pronto, o crédito pode então ser por limite, ou posso dizer que na ficha do cliente o crédito fica suspenso, por isso simplesmente o cliente não poderá levar qualquer tipo de fatura sem ter que pagar logo. Pronto, eu vou meter aqui por limite. Depois os dados fiscais do cliente, dados fiscais por norma, número de contribuinte desse cliente.
Os dados comerciais estão relacionados com o tipo de preço que vamos praticar ao cliente, e as empresas por norma têm vários níveis de preço. Imaginem, um monitor para um bom cliente custa 1 euro, para um cliente com nível 2 poderá custar 1,10 €, para um nível 3 custar 1,50 € e assim sucessivamente para os outros níveis. E o desconto comercial que eventualmente pode ter esse cliente, ou seja, para além do preço normal, ele pode ter um desconto. Vamos imaginar que este cliente, por ser um bom cliente, tem um desconto de 10%, ok? Pronto, outros dados que possam ser úteis, caso eles existam, que serão as zonas, qual é o vendedor responsável por este cliente, observações, retenções e transações. Neste caso, o que vamos trabalhar diretamente sempre é moradas, crédito, os dados fiscais, os dados comerciais e não precisamos de mais nada. Pronto, aqui a partir daqui, depois é só gravar e a ficha do cliente fica feita. Num próximo vídeo vamos ver como é que podemos criar então artigos.